bonitinha, bonitão? Daqui a pouco começa o Todo Seu, repleto de convidados especiais, música de qualidade e muitas atrações. É logo após o Super Esporte. Não sai daí que eu estou aqui te esperando. Minha convidada é uma estudiosa de uma coisa que eu tenho paixão, que é a cultura egípcia. E eu fiquei sabendo que ela é, na verdade, a única egiptóloga brasileira. É a Flávia Haddad. Como vai, Flávia? Obrigado por ter vindo. Deixa eu te dar um beijo. Adoro egiptologia. Olha que coisa maluca. Tudo bem? Como Você está assim, parece uma Isis. Tudo bom, meu amor? Tudo, muito obrigada. Como é que surgiu esse interesse seu de estudar cultura egípcia? Isso é coisa que vem de garoto ainda, né? Eu sempre tive uma atração muito grande pela arqueologia. Olha que bobagem, parece conversa de comadre. Eu fiz vestibular lá no Rio, eu sou carioca, fiz na época para a Faculdade Nacional de Geologia, porque eu queria ser arqueólogo. Era o sonho da minha vida ser arqueólogo. Olha, eu também tinha fascinante a arqueologia, né? Sempre tive essa vontade, mas era uma coisa que eu sempre guardei para mim, porque aqui no Brasil, arqueólogo, né, é uma coisa bastante complicada, campo de trabalho. Aí eu acabei me formando numa coisa que não tem nada a ver. O que você fez? Eu sou engenheira elétrica. Tudo bem? Sou engenheira elétrica, eu amava o que eu fazia, eu trabalhava na Autolatina, desenvolvia carros, eu sempre... Outra paixão que eu tenho também. Não, total, eu também, até hoje. Eu adorava a Autolatina, até que chegou um momento que eu decidi ir embora. Eu realmente pedi as contas na Autolatina, vendi tudo e fui embora para Paris. Eu não falava francês, eu fui aprender a língua francesa. E eu queria arqueologia, eu queria mais a egiptologia, que é uma ciência que estuda o desenvolvimento da civilização egípcia. Aí eu acabei estudando, fazendo egiptologia, depois arqueologia egípcia. Que são coisas absolutamente fascinantes. Fiz esses cursos, mas aqueles cursinhos de, você sabe, workshops e coisas assim, estudei o que pude para poder ter essa paixão que eu tenho. E eu queria que a gente... Porque, na verdade, quando se fala de cultura egípcia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, Flávio, das pessoas que têm um nível de informação que não é exatamente o seu, a primeira coisa que se pensa é em pirâmide, né? E a gente, quando é pequeno, na escola mesmo, já aprende, aqui, Faraó, Kefren fez essa, né? Kelps fez essa aqui, Miquelinos fez essa, que são as três mais conhecidas, né? As três mais conhecidas. Então, eu queria que você dissesse o que são, na verdade, as pirâmides. As pirâmides, Rony, no começo de conversa é importante que as pessoas saibam que não é uma expressão única da civilização egípcia. Claro que não. Você vai encontrar pirâmides em várias civilizações, aqui na América do Sul, América do Norte. Os maias não fizeram um monte? Exatamente, mas existe uma diferença única das pirâmides egípcias. As pirâmides egípcias são as únicas que são tumbas funerárias, as outras eram templos divinos. Então, existe uma diferença muito grande já no simbolismo mesmo, né? E a primeira pirâmide da humanidade também foi construída no Egito, depois que essa é a primeira pirâmide da humanidade. Chama-se Pirâmide de Saqqara, que fica na região de Saqqara. Se vocês forem ver, todas essas pirâmides do Egito, que só foi construído praticamente, as que todos conhecem, a terceira, a quarta dinastia. Elas são todas da mesma região, porque para construir uma pirâmide necessitava de pré-requisitos. As pirâmides tinham que ser construídas na borda do deserto, longe do rio Nilo, por causa das inundações, senão elas iam ser inundadas. As pirâmides, o solo tinha que ser rochoso, elas tinham que estar perto da capital, que era Mênfis, que é ali do lado do Cairo, do lado oeste do rio Nilo. Então existiam vários detalhes e que essa região, Saqqara, Darshur, Gizeh, Meidum, que todas onde fica, muito próximo. 10 quilômetros de Quéops, que todo mundo conhece, já tem uma pirâmide. 15 quilômetros já tem outra, porque é uma região que tinha os pré-requisitos para construir pirâmides naquela época.
Bom, muita coisa se fala, você sabe, né, Flávia? De como foram construídos. Tem até bobagens do tipo os extraterrestres, qualquer asneira. Mas eu queria que você dissesse, de fato, como elas foram construídas, quer dizer, como foram seus construtores. Foram os escravos. Vocês, egiptólogos, já disseram que não, que isso é uma falácia. Não, Quer dizer, não. fala pra gente aqui. As pirâmides foram construídas pelos próprios egípcios. Por quê? Primeiro de tudo, era um ato religioso, era um orgulho para os egípcios construírem a moradia eterna do faraó deles. Os contratos eram de 3 em 3 meses, existia pagamento, foi encontrado os papiros com os pagamentos, eram em cerveja e pão. Sabe que cerveja era a bebida nacional no Egito? Sim, foram os inventores da bebida. Eles eram apaixonados por cerveja, era cerveja e pão. E tem outros relatos interessantes, como as grandes famílias egípcias, elas mandavam diariamente 21 bezerros e 23 carneiros para ajudar na alimentação de todos esses operários. Ao mesmo tempo, elas eram isentas do imposto que existia no Egito. Então, foram os próprios egípcios que construíram. Tem que ver também que pirâmides foi só um período da civilização egípcia. Foi lá no comecinho. O culto funerário muda muito. Mesmo pirâmides, tem 2 tipos. As pirâmides de degraus, a pirâmide de Saqqara, que é a primeira. Depois tem as pirâmides de paredes lisas. As de paredes lisas, acho que nós temos aqui também, não é, criançada? Uma ilustração. Acho que de Quéops, Kefren, queridos, que eu acabei de falar. Tem a pirâmide vermelha também. Essa é a pirâmide vermelha. Essa é importante que o público saiba, porque é uma pirâmide maravilhosa, feita pelo grande faraó Senefru, que é o pai de Quéops. E foi Senefru que conseguiu fazer de uma pirâmide de degraus uma pirâmide de paredes lisas. Essa é a primeira pirâmide de paredes lisas da humanidade. Muito legal. Ela tem 105 metros de altura e foi construída no período de Senefru, 2600 a.C. Essa época não tinha escravos, esqueçam a ideia de escravos ou qualquer outro povo, eram os próprios egípcios. É maravilhosa essa pirâmide, tanto que é a terceira pirâmide mais alta do Egito. Agora, você veja, na verdade, existem estereótipos sei lá, padrões que nos ligam, nós ocidentais, à civilização egípcia. E uma das coisas fora pirâmides é a esfinge. A esfinge também é uma coisa mítica, todo mundo, a esfinge. Qual é o significado dela? Por que foi feita? Quem fez? A esfinge, conta tudo. Todo mundo vê a grande esfinge de Gizé, que é a mais conhecida, que é na frente da pirâmide de Quéops. Não, perdão, de Kefren. Essa esfinge é sujeito ainda, é assunto de grandes discussões dos historiadores. Por quê? Porque ela não tem identificação nenhuma, não tem nome, não tem nada. Acredita-se que quem construiu essa pirâmide foi Kefren. Mas existem... Essa esfinge. Essa esfinge foi Kefren, mas existe uma discussão muito grande sobre o assunto. O que seria uma esfinge? A esfinge é a guardiã do mundo dos mortos. Então ela estava na frente da pirâmide para guardar... Anubis, então, é o deus só. Hã? Anubis é só o deus. Anubis é o deus da mumificação. Era ele que fazia a mumificação, que tem aquela cabeça de chacal. De chacal, Exatamente. A esfinge era o leão, a força de um leão, com a cabeça do faraó. Então era a força do leão, que também o leão era uma representação do faraó, mas a cabeça do faraó com toda a divindade, no sentido, ele não era um deus, mas ele era descendente dos deuses, né? Então a esfinge era guardiã do mundo dos mortos, era guardiã dos templos divinos. E a grande esfinge, que tem 74 metros, ela tem de altura quase 14 metros. O problema dela, que a gente não consegue saber direito, é que no rosto cortaram o nariz da esfinge. Cortaram, caiu o nariz, cortaram, bombardearam. Sei lá. Sumiu o nariz da esfinge. E a grande esfinge. É engraçado que a gente não tem ideia de como aquilo aconteceu. Não se sabe, mas ela, teoricamente, ela foi Kefren que a construiu. Uma coisa que é interessante deixar, quer ver se mostrar aquela outra foto?
Qual é a outra foto? Essa aqui passou agora uma anterior a essa, exatamente. Essa aí. Entre Quéops, Quefrem e Miquerinos, quem for visitá-las vai encontrar as três juntas. O mais importante é a ponta de Quefrem, que é a única que ainda contém as pedras de calcário polidas. É a única, é a de grande referência. As outras descascaram todas. As outras descascaram. Essa é muito especial por causa principalmente dessa ponta, que de longe a gente reconhece que é a pirâmide de Quefrem. Exatamente. Uma coisa, também falar de Egito e não falar sobre a rainha Cleópatra é impossível, né? Claro, ela ficou legendária, ela é uma lenda na civilização egípcia, embora, na minha visão também de estudioso de egiptologia, ela não era egípcia coisa nenhuma, porque... Você entende muito para me falar isso. Hein? Você já entende muito. Não, porque a dinastia ptolomaica é grega, na verdade, não é isso? As pessoas pensam que ela é americana, que é Elizabeth Taylor. Imagina. Mas vamos falar dela, Cleópatra foi uma grande rainha, começo de conversa. Claro que ela foi uma rainha que ela já era um mito em vida. E com toda aquela sua morte trágica, aí mesmo que ela se tornou legendária, né? E Cleópatra, devido à falta de informações que nós temos sobre o reinado dela, isso dá espaço para os historiadores, para os romancistas, para os cineastas fazerem o que eles acreditam, diríamos assim. Só que muito a gente sabe que não é verdade. Por mais que nós não temos as comprovações, aquilo não existia na época, isso não existia. Então, por exemplo, primeira grande coisa, a maior característica de Cleópatra, a gente sempre coloca 3 características dessa rainha. Primeiro, a sua prodigiosa audácia. Era uma mulher muito audaciosa. Segundo, a sua estratégia política. Ela tinha o envolvimento dela com os Césares na época, né? Ela tinha uma estratégia política muito grande. Mas complicada, porque acabaram matando o filho dela com César. O Cesário foi morto. Exatamente. Porque ele seria o herdeiro de tudo, o rei dos reis. Eles que o Marco Antônio depois o elege. E, além de tudo, ela tinha um poder de sedução, que, como, vou repetir a frase que os grandes historiadores gregos e romanos escreviam, que apesar do nariz pontudo e da boca grande, ela seduzia um homem como ninguém. Essa era a Cleópatra. É o nariz grego, porque ela era grega, na verdade, narigão, né? Aquela boca dela, e feliz a vida, né? Eu vi, Flávia, eu vi umas moedas que foram cunhadas, né, com a efígie dela, e a única escultura, né, de Cleópatra, que é feita em mármore e tal, não era uma Elizabeth Taylor, não era uma beleza. Não, esse é o problema. Mas sedução feminina é uma outra coisa. É uma outra coisa. Ela tinha todo um poder de sedução. Ela devia, sem contar que ela foi criada como uma princesa e ela estudou geometria, astronomia, matemática, medicina, falava várias línguas. Então, era uma mulher muito culta, né, na época, muito preparada. E sempre lutou muito, você sabe que a dinastia dos Ptolomaicos, que era a dinastia grega, ali era meio complicado a situação, né? Era bem quente ali a família, e assassinatos, mortes. Então era uma mulher muito rápida, não tinha nada de ingênua. E foi uma grande mulher, e a paixão que ela tinha pelo Egito. O objetivo de Cleópatra, sempre em todos os documentos reais, era claro que era manter o país dela. Ela foi uma das rainhas que mais amou aquele país e mais lutou para manter o Egito, ao ponto que ela não se deixa levar como prisioneira a Roma, ao ponto que ela não aceita essa derrota e vê o seu próprio país nas mãos, ou se tornar colônia do Império Romano. E ela morre. Ela se mata, né? A morte dela ainda é uma coisa meio nebulosa, né? É nebulosa. Dizem muito, né, a maioria dos historiadores, que ela não foi na mão, né? Ela, com a serpente, ela picou o seio, assim, deixou picar assim o seio, né? A serpente é muito importante. Para quem estuda, para quem viu na hora, a serpente é um símbolo faraônico. Sim. Estava no diadema ali, a serpente com o adjeto que seria o urubu,
Era protetora dos faraós, ela morreu mais faraó que qualquer um. E era uma naja. Era uma não uma naja. víborazinha pequenininha, como todo mundo fala. Eu sou a rainha, estou com a rainha. Exato. Não, ela... Nada era por acaso na vida de Cleópatra. Absolutamente nada. O triste são os filhos que se perderam, a história apagou o destino. Tirando Cesário, que foi morto. Cesário, que foi assassinado. Os 3 foram para a Itália, né? Para a Itália. Agora, o que seria a Itália hoje? Na verdade... Roma. Para Roma, né? O que seria a Itália hoje. Na verdade, o grande problema disso tudo, para você, egiptólogo, e para tanta gente que estuda essa cultura, e todas as culturas ancestrais, foi o fogo na biblioteca de Alexandria. Nossa. Que acabou, a gente não sabe nada, que ela transformou a Alexandria na capital. Nem fala. Até porque era grega mesmo, né? Nossa, enfim. O que ela não fez, né? Olha o tempo que a gente está aqui estourado, estão loucos ali. Mas eu adoro, gente, tem plaquinha para tudo que é lado, né? Tem que parar agora. Flávio, tem que voltar mais para a gente falar de um assunto que eu estudei tanto, que gosto tanto. Fique à vontade, eu também adoro. Uma hora dessa a gente se encontra de novo. Muito obrigada. Eu achei muito legal você ter vindo. Essa é a Flávia.